Madrugada de 31 de agosto de 1977. Interior da Campânia, Itália. A estrada de terra leva à pedreira desativada. A lua cheia desenha sombras alongadas e o vento espalha cheiro de mato úmido. Dois amigos caminham sem pressa em direção a Esturno, quando, no alto da colina, um clarão vermelho acende como um farol. Logo acima, uma luz verde aparece fixa, como se vigiasse a primeira. E, mais afastadas, duas luzes brancas se posicionam simétricas, uma à esquerda, outra à direita, como dois sentinelas. O silêncio se quebra com um som metálico ritmado, algo entre um telex e um código Morse que não pertence a lugar nenhum. Os dois param. Entre as árvores, recortada pela lua, surge a silhueta prateada de uma figura ereta. Eles se encaram e o corpo decide antes da cabeça. Descem a ladeira correndo, direto para a sua aldeia de Castelluzzo. No caminho, encontram três conhecidos e derramam a história, atropelando palavras. A coragem coletiva nasce da soma do medo, sobem no Opel Rekord do Sr. D'Ambrosio e voltam ao ponto. O relógio passa da 1 da manhã quando o carro estaciona de frente para a colina. As luzes estão todas lá, como se o cenário tivesse sido congelado à espera da plateia. O ruído metálico continua. A figura permanece imóvel. Bastam 2 passos que ela dá em direção ao grupo para que aquela coragem emprestada se desfaça. Portas batem, o motor ronca, o Opel desce a estrada outra vez. Dentro do carro, a vergonha devora o silêncio. Somos 5, ele é 1. Alguém provoca para não admitir o susto. A frase vira combustível. Eles retornam. Agora, Capobianco leva uma lanterna potente. O facho encontra a entidade a cerca de 20 a 25 metros. A luz reflete num traje metálico prateado, rígido, quase espelhado. E então, todos veem o que depois cada um repetirá do próprio jeito. Na altura onde estariam os olhos, 2 pontos vermelho-alaranjados começam a piscar, perfeitamente sincronizados, como 2 indicadores eletrônicos. O pânico é imediato, os batimentos disparam e o grupo recua novamente para o carro, com aquela mistura de riso nervoso e instinto de sobrevivência. Mas a madrugada é longa e a curiosidade é um bicho insistente. Juntam mais 2 amigos, Mário Sisto e Michel Riefoli, e se formam 7. Na terceira aproximação, algo muda. Depois de uma curva, uma luminosidade intensa recorta a encosta e revela uma estrutura cilíndrica gigantesca, como se um prédio tubular tivesse brotado na pedreira. Na superfície, faixas verticais alternadas, algumas luminosas, outras escuras, dão a impressão de que o objeto respira. O Opel fica com o motor ligado, as portas semicerradas, e os 7 avançam a pé, revezando lanterna e tocha. O som metálico retorna, ora mais grave, ora mais agudo. Durante mais de 1 hora, eles observam, cochicham medidas, usam árvores como referência, testam a própria coragem. A entidade começa a gesticular, braços que sobem e descem num compasso que ninguém entende. Há quem diga que ela apontava para a lua, como quem indica a origem. Outros interpretam como convite ou sinal de paz. Em comum, todos relatam que os olhos continuavam a piscar em vermelho alaranjado, às vezes intermitentes, às vezes contínuos. E então, algo acontece que transforma a noite em acontecimento. Do topo da cabeça da figura salta um feixe branco, direcional, intenso. A luz varre a área como um holofote cirúrgico e cega o grupo por um instante. O grito é uníssono. É um raio! E lá se vão 7 adultos fugindo como crianças, tropeçando, se enfiando no carro, acelerando pelo instinto. Passado o susto, notam que ninguém se feriu. O coração ainda bate no pescoço, mas o medo cede espaço a uma coragem diferente. A coragem que já conhece o perigo. Eles voltam pela 4ª vez. Agora, com a lanterna firme, conseguem observar detalhes. A altura impressiona. Perto de 2,40 metros, concluem mais tarde ao comparar com as árvores. A cabeça parece estar diretamente sobre os ombros, sem pescoço visível. O traje é de metal prateado do pé ao topo, sem frestas de pele, sem dobras macias, rígido como se fosse uma carapaça. O andar é estranho, sem flexão de joelhos, quase um deslizar. Alguns juram ter visto no braço direito uma pequena caixa escura, presa como insígnia. Outros mencionam um cinto metálico ao redor da cintura. Mãos? Ninguém descreve com segurança. Poderiam estar cobertas, ocultas, ou simplesmente não eram visíveis da posição em que eles estavam. Ao redor,
A vegetação devolve ruídos abafados, como se outros passos acompanhassem a cena sem se mostrar. Por volta de 3h30, vencidos pelo cansaço, decidem encerrar. Ao amanhecer, a história percorre a região como fogo em palha seca. Os carabinieri são acionados e fazem uma inspeção formal. No planalto diante da pedreira, encontram 3 marcas circulares profundas, dispostas nos vértices de um triângulo isósceles, 4,50 metros de um vértice ao outro nos lados maiores e 4,10 metros na base. O engenheiro Carmino Cângera, de Nápoles, avalia o terreno e conclui que o objeto capaz de produzir aquelas marcas deveria pesar pelo menos 40 toneladas. A uns 40 metros dali, um novo achado, impressões no solo que lembram pegadas, com cerca de 30 centímetros. Várias pedras mostram-se pressionadas contra a terra, como se um peso brutal as tivesse empurrado para baixo. A coleta de amostras vai para laboratório. Os laudos apontam base de carbonato de cálcio, comum na região, grãos de magnésio, ferro e quartzo e, sobretudo, traços metálicos prateados na superfície. A quantidade é pequena, insuficiente para uma identificação completa, mas apresenta um comportamento inusitado. Não oxida ao ar nem imerso em água. Não é a prova de nave que resolveria tudo, mas também não combina com desgaste agrícola ou máquinas comuns. No mesmo dia, as testemunhas são ouvidas separadamente e depois em conjunto. Assinam declarações. No fim, recebem um recado que pesa mais do que qualquer carimbo. Esqueçam o assunto. É melhor para vocês não falarem disso. Quando alguém pergunta de onde vem a ordem, a resposta é uma cortina de fumaça. Autoridades superiores. O aviso cala algumas bocas, mas não todas. A notícia vaza, como costumam vazar histórias que não querem ser contadas. Entram em cena pesquisadores independentes, gente curiosa que não se contenta com não como resposta. Humberto Telarico e Giorgio Russolino entrevistam os 7, cruzam falas, comparam horários e lugares, conferem rotas. Conclusão deles. Não parecia ter conluio, até porque alguns mal se conheciam antes daquela madrugada. De Gesualdo, aldeia vizinha, surge um detalhe adicional. 5 ou 6 dias antes, moradores teriam visto uma estrela cadente que parou no ar por alguns minutos e projetou um feixe vermelho até o solo, na direção de Esturno. Para uns era mau agouro, para outros, o prólogo da noite da pedreira. Para testar a memória e filtrar fantasia de sugestionamento, 2 testemunhas aceitam a hipnose. O barítono Mário Sisto é submetido à sessão em Nápoles pelo Dr. D'Antuno. O que ele diz sob transe repete o que disse desperto, com poucas variações de vocabulário. Michel Riefoli faz sessão com o Dr. Preveto. Monitores registram que seu batimento salta de cerca de 40 bpm em relaxamento para 120 bpm quando revive o momento do feixe branco e dos olhos pulsando. Meses depois, na Universidade de Turim, um professor conduz novas sessões com ambos diante de observadores estrangeiros. A conclusão é sóbria. As testemunhas parecem sinceras. O conteúdo é autêntico para elas. Isso não prova que tudo o que narram tenha a mesma materialidade, apenas que não estão inventando deliberadamente, nem apresentando sinais claros de fantasia dirigida. A investigação independente também tenta medir coisa imensurável. Por que uma entidade com aquele porte e recursos se mostraria de forma tão ostensiva e, ao mesmo tempo, manteria distância? Se é uma máquina, um robô, quem o operava e de onde? Se é gente dentro de traje, como explicar o andar rígido, a ausência de pescoço e os olhos luminosos que parecem luzes de estado? Se é fenômeno atmosférico incomum, como ficam as marcas geométricas e o resíduo prateado? E se fosse ensaio militar secreto? A região é rural, não há registro de cordão de isolamento e seria um teatro arriscado para algo de 40 toneladas. Fraude? O que exatamente 7 pessoas ganhariam com isso, além de trabalho, desconfiança e pressão oficial? No fim, o que resiste é o conjunto. A coreografia das luzes, vermelho embaixo, verde acima, brancas aos lados, o som metálico que parecia transmissão, a figura prateada com olhos oscilantes, o feixe branco disparado do topo da cabeça, as 4 idas e voltas do grupo, o objeto cilíndrico com faixas verticais, as 3 marcas em triângulo de medidas regulares, o resíduo que não oxida, as pegadas, o calafrio de quem correu e voltou. A tentativa de silêncio. Isoladamente, cada peça convida a explicações paralelas. Juntas formam um quebra-cabeça que, até hoje, não fecha. Noite comum, convidada à força a encarar o incomum. E quando a régua não alcança,
a gente entende o tamanho do desconhecido. Se esta investigação te prendeu, deixa o like, considere inscrever-se e compartilhar com quem gosta de mistérios contados com seriedade. Obrigado pela companhia e até a próxima!